Fala galera, sou o professor Canidia, recordista, muito prazer, novamente aqui no Fiscal do Povo, com um podcast mais do que especial para toda a galera, para todos os amantes do esporte nacional. Hoje é um prazer inenarrável falar com ele, Heraldo Leite. Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui no Fiscal do Povo, Heraldo. Muito obrigado, Canidia, Fiscal do Povo, meus amigos sanjoanenses e de todo o Brasil. Muito prazer estar com vocês para falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho da minha vida, que começou aqui bem pertinho. Show. E hoje um motivo muito especial, você foi homenageado pela Câmara de Vereadores de São João da Barra. Você, com certeza, está muito feliz, né, Heraldo? Com certeza, Canidia, muito feliz, porque eu me sinto sanjoanense desde 5 anos de idade, tenho 66 hoje. Porque meus pais vieram para cá pela primeira vez, quando a gente, criança ainda, tinha muitos problemas de bronquite. Nós somos 7, né? Éramos 7 irmãos, e na época 5 crianças bem pequenas, e as areias monazíticas de Atafona, o clima de Atafona, fazia muito bem para nós. Então meu pai comprou uma casa, meu pai e minha mãe compraram uma casa em Atafona, que está lá no mesmo lugar até hoje, na rua Felicíssimo Alves, número 273, perto da caixa d'água, do amarelinho famoso. E aí de família, de tradição de família, para se preservar, sempre a casa foi crescendo, cada filho que se casava, meu pai fazia um quarto a mais, o terreno era muito grande, e aí até hoje a gente preserva essa casa e convive com os amigos, com os familiares que vêm do Rio, amigos que vêm do Rio de Janeiro, que vêm de Santa Catarina, porque a minha esposa é catarinense, e trazem sua alegria para cá também amam a praia de Atafona, mas eu sou campista de nascimento. Nem título de cidadão carioca eu tenho, porque, embora more no Rio de Janeiro desde 1975, quando fui para lá fazer faculdade, estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me casei, tenho meus filhos cariocas, mas não sou cidadão carioca. E também não era cidadão sanjoanense. Então fiquei muito feliz com a moção do vereador Franques Areias, que me deu essa honraria. E eu agora agora eu sou de fato sanjoanense. Parabéns, eu como sanjoanense fico muito feliz, né, por você ter morado aqui, né, praticamente morado não, com uma casa que já reside há muito tempo, a sua família, né, sempre quando dava você estava passando aqui, São João da Barra, Atafona. Todos os verões a gente está aqui, todos os finais de ano a gente passa aqui, virada de ano, Réveillon é aqui, Carnaval é aqui em Atafona, mais do a que gente merecido. não perde as chances. E eu tive o prazer, a honra, né, de descobrir um dom, e com a galera do Americano, que eu peguei um carinho muito grande, né, o grande professor Maguinho, que fez história como jogador, eu tive a honra de fazer 5 partidas do Carioca, da Série A2, no intervalo, e fiquei conhecendo um pouco da sua história, e soube também que você, aos 13 anos, chegou a ser goleiro do Americano, né? Toda criança quer jogar futebol no seu clube de coração, né? Então eu era torcedor do Americano por causa do meu tio Sérgio Tinoco, foi um grande radialista também de Campos, e foi goleiro do Americano, torcedor do Americano, a família toda, o tio Geraldo, irmão dele, torcedor do Americano, e eu fui levado por eles lá para fazer uns treinos, uns joguinhos no dente de leite do Americano, e joguei lá algumas partidas. Ali comecei a minha trajetória, mas durou pouco a trajetória de jogador, porque eu acho que o que estava correndo no meu sangue mesmo era a de jornalista, e foi por aí que eu segui. E eu acho que assim, não tem como não falar do começo, né? Como foi o seu começo, né, através do jornalismo no rádio, e brilhantemente, né, eu já ouvia muito falar de você, do Elcio Venâncio, do Denis Menezes, e para mim vai ser uma aula hoje saber como foi o começo, né, e a sua trajetória até hoje. Você continua nativa, né? É verdade, continuo. Já são 46 anos de jornalismo, né? Eu comecei em 1975 no Liceu, com o Elcio. Eu e o Elcio Venâncio estudávamos no Liceu, e a gente falava muito de futebol na sala, né? Na segunda-feira a resenha era intensa, né, para falar dos resultados do fim de semana. Elcio Fluminense, eu Botafogo, nós dois torcedores do Americano. O futebol campista era muito forte, né? Campos chegou a ter 7 times profissionais. O campeonato campista tinha uma expressão muito grande. E então a gente começou a falar dessas coisas, do futebol carioca, do futebol campista, na sala, num programa de estudantes, chamava-se Gente que Estuda, comandado pelo Fernandinho Gomes, e isso foi no ar na Continental. E aí o
Paulo Ourives, que era o chefe da equipe de esportes na época, ouviu a gente falar no programa de estudantes, que era dominical pela manhã, sobre futebol, e achou interessante aquilo, ele nos convidou para fazer um teste num jogo. E fomos fazer, num jogo de uma preliminar, Goitacás e Rio Branco, na Rua do Gás, lá no Ari de Oliveira e Souza. Casa cheia na época, Casa né? cheia, mas chovia para burro naquele dia, mesmo assim o estádio estava cheio. E nós fizemos reportagem de campo na preliminar, no jogo de na época se chamava de juvenil, né? No time, na categoria juvenil. E dali a gente foi embora, se tornou profissional, entre aspas, do rádio, ganhava só um cachê, porque éramos ainda muito jovens, eu com 15 anos, ele com 17. E a gente ainda estudando, mas a partir dali eu decidi que não era a medicina o meu caminho, como eu imaginava no começo, quando entrei no liceu, era o jornalismo. Só que em Campos não tinha faculdade de jornalismo na época, e aí em 1975 eu fiz o vestibular de medicina, de comunicação, passei para o UFRJ e fui estudar no Rio de Janeiro. E ali eu já comecei a buscar o meu caminho, me apresentava aos cronistas, ao Denis Menezes, ao Zé Carlos Araújo, ao Luiz Penido, e fui buscando uma oportunidade que surgiu em 77, quando o Zé Carlos saiu da Rádio Globo e foi montar uma equipe lá na Rádio Nacional. A Rádio Nacional já tinha sido grandiosa em outros tempos, naquele momento estava com uma audiência baixa, e eles foram montar uma nova equipe lá na Nacional. Então saíram da Globo o Zé Carlos Araújo e o Denis Menezes, chamaram o Washington Rodrigues, que naquele momento estava sem rádio, e o Luiz Mendes, que também estava na Globo e foi para lá, para a Nacional. Montaram uma equipe mais nova, linguagem mais nova, jovem, chamava Futebol da Moda, porque na Rádio Globo ficaram Jorge Cury, Valdir Amaral, João Saldanha, os mais antigos. Então eles levaram essa bossa para a Rádio Nacional, o futebol da moda, o futebol da linguagem jovem, que fala a linguagem com você aqui pode falar no ar também, não existia isso, essa coisa da interatividade que tem hoje na comunicação, não existia naquela época. O ouvinte ouvia e os outros falavam, né? Os profissionais falavam. E eles lançaram isso, né? E eu apareci nessa turma, fui convidado para fazer um teste, fui cobrir o Vasco da Gama, e ainda fazendo faculdade, fui cobrir o Vasco da Gama e fiquei, não saí mais. Poxa, e aí o Zé Carlos me usava, porque dentro da filosofia do futebol jovem, eu era um jovem, que tinha ali 20 anos, 19, 18 anos, 20 anos, tinha já a linguagem jovem que eles gostavam tanto, né? E aí começou a minha vida, eu fiquei como repórter de rádio. Eu acompanho muito o Museu da Pelada, né? Ele faz grande Sérgio Pugliese, meu amigo, já consegui trabalhar com ele 2 vezes, uma na reabertura da Olimpíada, da Vila Olímpica da Gamboa, e também do Newton Santos, isso. Uma foi o Nélio Moser, e o outro foi o Adílio e o Brito, da seleção brasileira, né? Campeão de 70, eu acho. Campeão de 70, foi zagueiro campeão de 70. Foi uma honra. Formava a zaga com Piazza. Isso, era demais. E eles falavam, eu acompanho os vídeos do futebol carioca de antigamente. Os grandes elencos. Foi isso mesmo? Na sua época você pegou aí o feeling, você pegou o filé, vou dizer assim, do futebol técnico, arte do futebol carioca? Eu acho que peguei. A gente. A minha a geração anterior à minha, né, a do Denis, a do Washington, que já tem faixa de idade aí de 75 a 80 anos, eu estou na faixa de 66. Eles viram uma geração também super talentosa, do Didica, o Quarentinha, essa geração mais, digamos, anterior a essa. Eu peguei a geração do Botafogo de Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Foi o time do Botafogo de 68 e 67 e 68, bicampeão. Nossa. Com o Zagallo técnico. O Zagallo trouxe essa turma, essa garotada toda. Dos 11 titulares do Botafogo, 8 vieram da base, do time juvenil. Se juntaram a Manga, goleiro, Gerson, canhotinha de ouro, que tinha vindo do Flamengo, e o Leônidas, zagueiro, que veio do América. Os outros todos eram jogadores da base do Botafogo. E esse time foi bicampeão carioca, criou uma nova geração. Eu sou dessa geração, aprendi com isso. Depois, como profissional, aí já sou da geração do Flamengo, campeão de 81, né? Raul, Leandro,
Figueiredo, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico, time campeão mundial de 81. Ganharam tudo praticamente. Ganhou o campeão época, brasileiro, né? ganhava tudo. Esse era foi o grande Flamengo. Time do Flamengo. Mas teve o Flamengo também, de Silva Batuta lá atrás, o Flamengo de Dida. O Zico, por exemplo, diz que o grande ídolo dele era o Dida. Foi. Ele se espelhou para jogar futebol no Dida. É uma geração anterior a essa que eu acompanhei. Né? Eu falo isso porque, infelizmente, nessa época aí do Dida, não tinha tantos vídeos, não tinha tantas reportagens como tem a deles ainda, né? Coisas arquivadas. Sobre o Fluminense também, o Vasco, você viu grandes jogadores também, do né? Vasco, elenco, né? Meu primeiro ano como repórter de campo na Rádio Nacional, eu vi um Vasco sensacional, um Vasco espetacular. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Abel é esse, Abelão, que hoje aí é treinador. Chegou a jogar no Goitacás? Jogou aqui no Goitacás, exatamente. Jogou? Depois foi treinador. O meio de campo era Zé Mário, Zanato e Dirceu, o ataque o Ilcinho, Roberto e Ramon. Esse time foi campeão em 1977, o técnico era o Orlando Fantoni, e era um time que o Abel dizia, aqui é a barreira do inferno, ou passa a bola ou passa o jogador. Era uma outra época em que se podia brincar com as expressões, com as provocações, e tudo era levado esportivamente. Hoje em dia, se você fala um negócio desse, tudo é muito... tem muita gente se dói por pouca coisa, né? Isso. E fica tudo politicamente incorreto. Verdade. Você tem que ser politicamente correto até nas declarações, então perdeu um pouco esse brilho, né, da brincadeira do futebol. Aqui em São João da Barra tem muito tricolor. E você pode falar uma grande geração que você viu de perto ali crescer e formar um grande time no Fluminense? Do Fluminense, eu não cheguei a cobrir Fluminense, mas foi aquela geração de... em 71 eu vi, mas não trabalhava ainda. Era o time que tinha Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, era a defesa do Fluminense, Denilson e Didi, o ponta direita, Cafuringa, Flávio, Samarone e Lula. Esse time foi campeão de 81 em cima do Botafogo. O Botafogo tinha 7 pontos de vantagem sobre o Fluminense, que era o segundo. Na época o futebol tinha 2 pontos apenas a vitória. Então o Botafogo podia perder 3 jogos, que ele ainda jogaria a final pelo empate contra o Fluminense na última rodada. E ele perdeu os 3 jogos. Perdeu para o Olaria, perdeu para o Bangu, perdeu para o Bom Sucesso. E foi para decidir com o Fluminense. Mas ainda assim o empate era do Botafogo. E o jogo da polêmica, Maracanã com 180 mil pessoas, córner, 41 minutos, não existia os acréscimos que tem hoje, né? No máximo o juiz dava 1 minuto de desconto se alguém tivesse se machucado seriamente, não tinha tantas substituições, então não tinha... O jogo era 45, terminava o jogo. 41, córner contra o Botafogo, o Oliveira, lateral direita, bate. O Birajara, goleiro do Botafogo na época, sobe para defender e o Marco Antônio sobe com ele na pequena área e empurra o goleiro do Botafogo com as mãos. Tem uma foto no dia seguinte no jornal o Globo. Marco Antônio empurra o Birajara com as duas mãos. Foi estilo Maurício em cima do Leonardo? Não, muito mais assintoso. O do Maurício pode parecer discussão ali. O Leonardo perdeu o tempo da bola e tal. Mas o do Marco Antônio foi pior. E ainda teve uma segunda falta, porque a bola ia sobrar. O Brito vinha na cobertura para tirar de cabeça. Esse o Brito? Esse Brito que você falou. E o Flávio, minuano, centroavante do Fluminense, empurra o Brito para dentro do gol. Aí a bola sobra para o Lula faz o gol, Fluminense campeão carioca. O torcedor do Botafogo já gritava na arquibancada, campeão. E o Fluminense acabou ganhando o título no jogo mais polêmico que eu vi, talvez da minha vida, apitado pelo José Marçal Filho, que foi definitivamente ali, encerrou a carreira, porque nunca mais apitou, tal foi a pressão sobre ele pelo erro cometido no jogo. Que histórias, hein? Meu amigo Fábio Menezes, que você conhece. Grande Fabinho, filho do Denis. Né? Ele é banguense, né? Banguense. Roxo. E o Bangu também fez grandes times, né? Mesmo não sendo considerado chegou a ser vice-campeão, né? Brasileiro, né? Numa decisão Curitiba, com o Curitiba, né? No Maracanã lotado. A torcida carioca toda, não vou dizer a torcida banguense, porque ali não tinha só banguenses, né? Os banguenses mesmo não conseguiriam encher o Maracanã. O Bangu podia ter, 10 mil torcedores, de fato, né? Mas todo o Rio de Janeiro torcia para o Bangu, né? Abraçou a causa do Bangu, né? Que tinha Ado na ponta esquerda, foi ele que perdeu o pênalti. Né? Não vou me lembrar da escalação do Bangu, mas tinha Márcio Rossini na zaga, tinha o Ado ponta esquerda, que era um grande jogador, pretendido pelo Fluminense, pelo Vasco.
Era um grande time que tinha o Bangu. Nessa época, os times pequenos, considerados pequenos, eles faziam grandes times. O Olaria, em 81, o Olaria botou o Botafogo na roda. O Olaria comandado por Afonso. Não sei se estou lembrando, trocando o ano, mas botou, acho que foi o anterior, não foi 81, não, 76 por aí. O time do Olaria comandado por Afonsinho, que tinha sido um grande craque do Botafogo, montou um time de jogadores habilidosos e botou o Botafogo na roda. E o Botafogo recuou o time, ficou lá no meio de campo, e aí surgiu a expressão: quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. O time do Botafogo ficou batendo palma para o Olaria. O jogo terminou empatado, mas o Botafogo não conseguiu. Era um super time do Botafogo que foi dominado pelo Olaria. Uma história bacana essa. Eu já lembrei de outro time, o América, o grande César Martins, que é seu amigo também de Atafona, meu professor César, das antigas, né, campeão do mundo, campeão pelo Grêmio, fez o gol do título da Libertadores. Ele saiu daqui do americano para o América. Para o América. E aí no América, olha como são as coisas. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 74, acho que foi 72, 74, pelo América. Então, olha como, né, nesses anos aí 70, times pequenos brigavam até por títulos, né? Uma coisa que hoje a Portuguesa de não Desportos, acontece mais. Que hoje não está nem na primeira divisão paulista, chegou a fazer grandes times. Teve Enéas, um grande centroavante que foi para a seleção brasileira. O América teve grandes times, né? Orlando, né? O Lelé jogou no América. Era Orlando, Alex, Geraldo e Álvaro, a zaga do América. Ivo e Tadeu, meio de campo. Olha só. Aí o ataque tinha o César foi anterior a esse time, não tinha foi desse time. Luizinho? Era do Luizinho esse time. Luizinho e Gilson Nunes, ponta esquerda. Gilson Nunes, que depois se tornou treinador. Se tornou treinador, jogou pelo Vasco, depois se tornou treinador do Vasco. Fluminense também. Exatamente. Eu acompanho, né? E hoje a gente vê a realidade dos times pequenos que infelizmente, né? Acho que a parte econômica realmente, que não tem patrocinador, não tem empresário para bancar o time e realmente fica restrito aos 4 grandes, né? O Volta Redonda até às vezes briga, né? Houve um tempo que o Americano foi quinta força, o Americano, né? Em 1975, o Americano tinha um time, contratou, tinha um centroavante chamado Rangel, que era um ótimo jogador, um goleador, índio no meio de campo, que foi cria aqui do Cambaíba, depois foi para o Americano. O Americano teve um grande time, houve investimentos ali, jogadores da região, de Além Paraíba, vinham jogar no Americano. O Americano fez um grande campeonato carioca na época. Era o campeonato carioca por causa da marca, mas era o campeonato fluminense, foi o campeonato da integração dos estados. Em 75 foi feita a integração do estado do Rio com o estado da Guanabara. E virou só o estado do Rio de Janeiro. E teve então o primeiro campeonato fluminense, que era o campeonato do estado do Rio de Janeiro. Que hoje é chamado Campeonato Carioca, mas o Carioca é só da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas enfim, isso é uma outra longa história. Mas o Americano foi quinta força, hoje em dia é o Volta Redonda, tem a Portuguesa surgindo um pouquinho aí com algum brilhareco, né? Chegou a ser quarto colocado no campeonato do estado do Rio desse ano. Mas não consegue se ombrear, né, fazer frente aos grandes por causa do que você falou. A questão econômica é muito forte. Nós estamos aqui tendo uma aula do futebol carioca, né? Somos do estado do Rio de São João da Barra é do interior, mas a gente acompanha o campeonato carioca. E São João da Barra também teve uma história, né, recente no campeonato carioca. Inclusive, mandar um grande abraço, um grande professor Andrade. Eu ia falar dele. Meu trabalho. Muito meu amigo, uma figura humana extraordinária. Eu vim ver um treino dele aqui, eu estava aqui em Atafona. E aí vai ter treino do São Joanense, né? Que estava disputando. O Esporte Clube São João da Barra. O São João da Barra. Esporte Clube São João da Barra. E aí eu fui ver um treino do Andrade, ele ficou muito feliz de me ver, gostei muito. Torci muito por ele, né? Ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né? História, né? Como treinador, estou dizendo. Ele é um recordista, né? Como jogador, ele foi fantástico. Ele é o maior recordista de campeonatos brasileiros.
se eu não me engano, são 5 como jogador e 1 como treinador. São 6 ao total. Maior recordista. Aí, recentemente, um amigo meu do Gol lá da Gávea lá gravou um vídeo com ele lá no camarote do Maracanã, me mandando um abraço. Então, tem uma consideração muito grande. Sei que ele tá feliz dessa parceria que eu tive lá. E o time quase chegou, cara. Faltou pouco para chegar à elite. É verdade. Faltou pouco. Fez um bom time, um ótimo trabalho. Se eu não me engano, acho que foi na semifinal. Faltava um ponto, uma coisa assim, chegou muito perto. Mas infelizmente o futebol aqui acabou, né? Profissional. Não tem essa continuidade. A continuidade. Chegou tão perto, foi sinal de que faltava pouca coisa. Pouca coisa para ser agregada àquele time, àquele momento que o time teve, para de fato alcançar o objetivo de subir para a série especial, né? Para a série A. Mas não, ao contrário, o projeto que foi montado com tanto empenho e brilho acabou desmontado. E um ano antes, né, eu tive a oportunidade de treinar o Sub-20 do Esporte Clube São João da Barra. E a gente chegou à semifinal contra o Olaria, uma coisa inédita, com jogadores montados da minha escolinha, 90% de jogadores de São João da Barra. Fizemos uma base boa, mas como você falou, infelizmente não teve a continuidade. A gente fica triste, mas foi uma experiência que São João da Barra teve também no Campeonato Carioca. Então eu acho que tivemos uma aula, galera, aqui de futebol carioca. Agora, Heraldo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência cobrindo Copas do Mundo, né? Então, qual foi a primeira, né? E depois a gente vai falando um pouquinho, que a gente vai encerrar muito bem, porque eu acho que é um currículo invejável. Sou seu fã, né? Não conhecia pessoalmente, mas ouvi muitas reportagens, comentários seus. E hoje, através do Rio, dessa oportunidade que há 4 anos eu descobri, eu venho encontrando pessoas como você que sempre vão implementar e me ajudar até me relacionar no Rio diante do futebol e do esporte, porque eu sou professor de educação física, acabei virando recordista e sempre estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas como vocês que rodaram o mundo através do esporte. É um prazer grande, primeiro, conhecer você, né, pessoalmente, porque conheço a sua história também, e muito feliz de você ter conseguido esse vínculo com o Flamengo, né? Essa abertura dessa porta. Com o Museu do Flamengo. O Museu do Flamengo, que vai está te dando essa visibilidade. Olha, para o jornalista, é como para o jogador de futebol. A seleção brasileira é tudo. A Copa do Mundo é o ápice. É verdade. É o maior troféu para um jornalista, cobrir uma Copa do Mundo. Eu comecei a trabalhar na Rádio Nacional em 77, e em 78 tinha já a Copa do Mundo da Argentina, e eu cheguei a ser cogitado para ir, mas eu era muito jovem ainda, muito novo, estava com 19 anos ainda, e aí na hora H, um outro jornalista mais experiente, um outro repórter radialista mais experiente foi levado no meu lugar. Esperei meu momento. Em 1982, Copa do Mundo da Espanha, eu fui então selecionado pela equipe da Rádio Nacional para ir. Em 80 eu fiz a primeira transmissão internacional ao lado do Denis Menezes. Poxa. Fizemos reportagem numa excursão que a seleção brasileira, 81 na verdade. Em 80 eu fiz um pré-olímpico com o Sérgio Moraes. Em 81 fiz a primeira excursão da seleção brasileira, a primeira cobertura, né, de seleção internacional. O Zé Carlos Araújo era o narrador, Washington Rodrigues e Luiz Mendes eram os 2 comentaristas, e eu fiz reportagem com o Denis Menezes. Fomos acompanhar um giro da seleção que era dirigida pelo Tele Santana, na Espanha, França, Paris na França, Londres na Inglaterra e Stuttgart na Alemanha. Foram 3 amistosos, o Brasil ganhou os 3. Preparatório para a Copa do Mundo de 82. Era aquela seleção fantástica que foi sendo formada. Foi uma das melhores seleções. Para mim, é a melhor que eu vi, né? Que eu testemunhei como jornalista. Porque a de 70 eu acho que é imbatível. A de 70 ganhou todos os jogos, fez gol em todas as partidas, Jairzinho fez gol em todos os jogos. Tinha craques em todas as posições. Se a gente talvez tirasse o Félix, que não era um craque, era um grande goleiro, mas não era um craque, né? Em todas as outras posições eram craques. A de 82 também tínhamos muitos craques, mas a gente pode tirar o goleiro Valdir Pérez não era, o Serginho, centroavante, não era um craque, e talvez podemos discutir o Luizinho, o zagueiro, que embora fosse um grande jogador, não estava no nível de craque incontestável. Mas tinha Leandro, Oscar, Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder,
Olha que time, né? Timaço, né? Timaço. Esse time era idolatrado por todos os jornalistas. Não, quando terminou a primeira fase, o Brasil ganhou os 3 jogos. Não, o Brasil é campeão do mundo, não tem quem possa tirar esse título do Brasil. Todos diziam isso. E, no entanto, futebol é futebol. Num dia em que não houve, a inspiração não estava perfeita, nem no Serginho, que atrapalhou um chute do Zico, nem no próprio Júnior, craque indiscutível, extraordinário, que acabou não saindo naquela linha do impedimento, dando condição para o atacante italiano Paulo Rossi fazer um dos gols. O Brasil não estava num dia feliz e perdeu o jogo. Isso é futebol. Mas saiu como consagrado como o melhor futebol daquela Copa. E de fato era. Depois eu fiz a Copa de 86 no México, a Copa de 90 na Itália, a Copa de 94 nos Estados Unidos. Caraca. Eu já estava achando que o pé frio da seleção era eu, porque o Brasil era tricampeão, e depois que eu comecei a cobrir a seleção, o Brasil não ganhou nada, nem com a seleção de 82. Eu queria que você comentasse sobre a de 94, né, do título. E aí a de 94, que era uma seleção considerada não tão brilhante tecnicamente. Foi até muito criticada. Muito né? criticada. Muito criticada. Mas tinha uma rixa grande de Rio-São Paulo naquela época. E o Parreira, técnico da seleção, carioca, né, era taxado de muito bairrista, de convocar só jogadores cariocas. O Zinho era muito criticado, né, que era o meio-campo que fazia o quarto homem ali pela esquerda. O Mazinho do Vasco também muito criticado. Eles achavam lá, os paulistas, né, que o Raí tinha que jogar de qualquer maneira, que era o grande craque, e de fato era, mas o Raí viveu uma fase ruim. Tanto que ele jogou a primeira partida do Brasil, foi substituído aos 15 do segundo tempo e não voltou mais, porque quando o Mazinho entrou no time, Parreira arrumou a equipe, com 4 jogadores no meio campo e 2 atacantes sensacionais, Bebeto e Romário. Não sei se é a minha opinião, eu sou novo ainda, né? Mas aí eu gosto de falar. Eu achava que o Brasil do Parreira é um time de operários que jogava em função do Romário e do Bebeto. Era mais ou menos isso? Os caras que corriam, brigavam... Mais ou menos isso. Ele botou um time que queria ficar com a bola e não deixar o adversário jogar. E bola para o Bebeto e Romário. Se vira lá mesmo. Tinha o Leonardo começando muito bem, mas depois quem acabou... Fez uma besteira, deu uma cotovelada no jogador norte-americano. E aí entrou o Branco, e a entrada do Branco resolveu o problema. O Branco já é um certo veterano no time, né? E a seleção precisando renovar a lateral direita. O Jorginho já estava ficando também um pouquinho mais para experiente do que para jovem, e o Cafu vinha chegando. E o Ronaldo Fenômeno, que se tornou fenômeno depois, era só o Ronaldinho. Ficou no banco de reservas, todos os jogos, não entrou nunca. E foi lançado apenas como jogador de seleção, porque tinha um futuro brilhante, todo mundo apostava nisso. Acertava, mano. E aí a seleção foi indo. Era a seleção do futebol pragmático, o futebol que não dá exibição, mas obtém um resultado. Eu lembro disso. Não tinha exibição, mas ganhava. E né? Aí o Zagallo, o Parreira teve o seu dia de glória, né, conquistando o título do tetracampeonato, campeonato que o Brasil não ganhava desde 70, 24 anos. Muito tempo. Verdade. E depois de 98 fomos para a Copa do Mundo da França, aquele time sensacional. Chegou à final, né? Que teve o grande problema do Ronaldinho. Sofrer um piripaque na concentração. Na hora do jogo final contra a França, foi verídico, foi de fato isso. Caraca. Já contei muitas dessas histórias, sempre nas conversas com jornalistas, com estudantes de jornalismo nas faculdades ou em palestras de seminários, me perguntam sobre isso. Eu sou testemunho ocular do que aconteceu. Eu estava lá, cobri a seleção brasileira junto com o Elcio Venâncio, nós dois éramos os repórteres da Rádio Globo, e a gente cobria 24 horas por dia a seleção brasileira. A gente dormia 4, 5 horas por noite no máximo. O tempo todo era boletim, plantão na porta da concentração da seleção, acompanhava o ônibus da concentração para o estádio, tudo. E a gente viu, não o momento, mas testemunhou e ouviu testemunhas, principalmente do Edmundo, que foi o primeiro a socorrer o Ronaldinho. A seleção ia jogar à noite, 9 horas da noite, e às 3 da tarde o Ronaldinho, depois do almoço, começou a ter uma convulsão, e o Edmundo, que estava com ele no quarto, viu que ele estava se afogando. Nossa. E tentou puxar a língua dele, não conseguia, e correu no corredor, gritou desesperadamente, chama o médico, chama o doutor, o Ronaldo está passando mal, o Ronaldo vai morrer. E aí foi um desespero, né? Isso acontece às 3 horas da tarde,
o doutor Lídio Toledo, que era o médico da seleção, conseguiu fazer um socorro preliminar, pegaram a ambulância, tinha sempre uma ambulância de plantão na concentração, e foram para o Hospital São Pietrierre para que ele pudesse ser examinado e passasse por exames de imagem, o que tinha acontecido. E isso foi acontecendo, veio a pré-eleição, o time saiu, foi para o estádio, e ninguém percebeu que a seleção brasileira, favorita para ganhar a Copa do Mundo, que tinha um jogador que deveria se consagrar como craque do mundo, estava indo para o estádio sem ele. E ao contrário, uma ambulância levou o melhor jogador do mundo para o hospital e não para o estádio. Nossa. Só que ele chegou lá, fez todos os exames, o mal súbito passou. E ele chegou no estádio e falou para o Zagallo: professor, eu levei a minha vida inteira esperando por esse momento, não me tira do jogo. Edmundo já estava escalado. Nossa. Já tinha saído a escalação entregue para a FIFA com Edmundo. E aí ficou aquela coisa. Mas, doutor Lídio, ele não estava no hospital até agora? Ele fez todos os exames. O que deram os exames? Nada, tudo negativo. Nossa. Ele fez eletrocardiograma, fez tomada de pressão, todos os exames possíveis e imagináveis. E não tinha nada, não teve nada. Ele teve, mas passou. E o Ronaldo falou: não me tira do jogo. E aí o Zico, que era o coordenador técnico, não queria que ele jogasse. O Zagallo perguntou para o doutor Lídio: o que eu faço? Você tira ele do jogo? Se você me disser que ele não tem condições médicas para jogar... Aí ele falou assim: eu não posso dizer isso, porque neste momento ele não tem nada. Não tem nada. Ele pode ter de novo? Pode ter, mas pode não ter nunca mais, como nunca mais teve. E aí o Zagallo falou assim: como é que eu vou tirar do jogo o melhor jogador do mundo e o Brasil perde o jogo? Vou dizer o quê? Como é que eu vou explicar? Você tirou o melhor jogador do mundo? Verdade. E aí? E aí o Ronaldo foi para o jogo, o time estava apático por todos esses acontecimentos. Abalou o time, né? Abalou o time emocionalmente. Verdade. E quando entraram em campo, teve um lance logo com 15 minutos, um choque, não sei se vocês se lembram, do Ronaldo com o goleiro Barthez da França. O Ronaldo cai desacordado ali, perdeu os sentidos e todo mundo correu pensando que aconteceu de novo. Mas ele logo voltou a si, saiu do campo, foi atendido, voltou para o jogo e jogou o jogo todo. E aí a França não tinha nada com isso, foi lá o Zidane num dia de inspiração. 2 gols de cabeça? 2 gols de cabeça, 3-0 com 2 gols do Zidane. Num dos gols do Zidane, quem está marcando o melhor jogador da França era o Leonardo, que era um jogador de menor estatura. Né? Cadê os grandes jogadores para marcarem? Cadê os zagueiros? Onde estavam para marcar o Zidane? Enfim. E aí a França foi campeã do mundo. E a gente só foi saber do que tinha acontecido na entrevista depois do jogo, que até então ninguém sabia o que tinha acontecido. Foi um segredo guardado a 7 chaves. E aí na entrevista coletiva o Zagallo, questionado por que o Brasil perdeu, por que o time jogou de maneira tão apática, e o Zagallo vai e disse: porque aconteceu uma coisa na concentração que vocês não sabem. Aí parou todo mundo. O que aconteceu? O Ronaldo teve um surto e quase não pôde jogar, teve que ir para o hospital. Pronto, aí começou todo o processo de investigação a respeito dos acontecimentos. Muita gente começou a criar uma série de coisas de que o Brasil entregou o jogo para ganhar a próxima Copa do Mundo. Essas coisas de teoria da conspiração que, francamente... Isso que aconteceu, acho que nenhuma outra Copa aconteceu um lance, né? Tão nesse nível. Chamar tanta atenção. Aí 98. 98, depois de 2002, o pentacampeonato. Também acompanhei de perto a seleção. Olha, o Brasil foi 5 vezes campeão do mundo sem nunca ter feito um treino secreto sequer. O Filipão era o técnico da seleção. O Brasil se classificou na Bacia das Almas para a Copa. Na última rodada das eliminatórias foi que o Brasil conseguiu se classificar. Chegou a estar em 5º lugar na classificação das eliminatórias. E na última rodada ganhou da Venezuela de 2-0 só, jogando no Brasil. E se classificou. E aí o Filipão conseguiu montar aquele time que tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, grandes craques, e fez a família escolar. Ele conseguiu unir aqueles jogadores em grupo, dizendo: isso aqui não é para mim, é para nós, é para suas famílias, é para o povo brasileiro, a gente precisa ganhar essa Copa. Deve ter sido muito difícil, né? Só craque ali, já consagrado na Europa, e você conseguir, né, familiarizar como ele fez, e realmente foi uma união muito boa que conseguiu o título. Isso. Né? E em 2006, na Alemanha, né? 2006 na Alemanha, esse time ainda era mais talentoso e não conseguiu, porque foi aquela Copa do Mundo
que valia de tudo. A concentração foi feita na cidade de Vex, a torcida participava ativamente, era uma festa. O time não estava concentrado no jogo, estava muito mais concentrado nos valores individuais, e o Brasil não foi longe. Depois de 2010, na África do Sul, estive lá também, uma Copa de muito frio, e o Brasil, que tinha passado por essa abertura toda do Parreira primeiro, depois Filipão, chegou e não ganhou, né, com o Filipão. A CBF decidiu fechar, não tinha mais treino aberto, não tinha mais entrevista exclusiva, e botou o Dunga lá para ser o técnico. E foi uma tragédia, porque o Dunga era uma pessoa de difícil trato com a imprensa, com o torcedor, e mesmo com alguns jogadores horríveis, também, né? Horríveis. E isso repercutiu no time. E o Brasil não foi bem. Depois de 2014, a Copa do Brasil, né? O Brasil tinha tudo para ser campeão do mundo. Mas, para mim, o que era a Copa do Neymar, para mim, o grande incidente que marcou a Copa e que tirou o título do Brasil foi a joelhada que o Zúñiga, o lateral direito da Colômbia, deu no Neymar, que quase aleijou o Neymar. Uma jogada premeditada, uma jogada violenta, e que tirou o Neymar do jogo. E o Brasil ganhou aquela partida, mas foi para a semifinal contra a Alemanha debilitado, sem Neymar. E aí o Filipão deu um tilt na cabeça dele de botar o Bernard como substituto do Neymar, como se ele pudesse fazer a mesma coisa. O Brasil perdeu aquela Copa com o vexame maior. Acho que maior do que o vexame de 50, em 50 o Brasil não passou um vexame. Ele provocou uma grande decepção no torcedor, porque todo mundo esperava o Campeonato Mundial do Brasil. Verdade. O primeiro, que seria o primeiro. Mas em 70, o 7-1 para a Alemanha no Mineirão, não. Isso foi vexame mesmo. Não tem outro nome. Marcado mesmo, né? Não tem como apagar. O Brasil perdia de 2-0 e levou 3 gols em 7 minutos. 5-0 no primeiro tempo. Né? Nem os jogadores alemães acreditavam no que estava acontecendo. E depois de 2018, aí foram as Copas mais difíceis, 2018 na Rússia, digo de cobertura, assim. E agora, né, 2022 no Catar, foram Copas assim muito de difícil, porque a diferença de idioma, né, falar, assim, entender na Rússia com os russos, a cultura muito fechada, e depois no Catar pior ainda, mais fechada ainda, né? Tendo que conviver com o jeito muçulmano deles de fazer Copa do Mundo, de receber as pessoas, né? Porque a Copa do Mundo é uma porta aberta para o mundo. O país abre a porta para o mundo. Então você tem que saber que vai receber gente de todas as culturas, todas as religiões, né, todos os costumes. E foram Copas difíceis, mas que o Brasil não chegou nem perto de conquistar. Foram seleções que não foram montadas como deviam. Muito oba-oba para jogador que joga no exterior e pouco olhar para o jogador brasileiro do Brasil. Nós temos aqui grandes jogadores que não tiveram ainda talvez a oportunidade de jogar na Europa, mas jogadores que estavam na seleção foram convocados só porque jogavam na Europa, embora houvesse outros melhores aqui no Brasil. Aula, né? Aula de futebol mundial. Agora você pode falar pra gente, né, o que você anda fazendo, quais são as suas pretensões, que a gente que é fã sempre quer estar ligado aí e ansioso para te acompanhar aí. Olha, Canidia, além de comentarista da Rádio Tupi, hoje eu apresento um programa dominical, eu comento jogos na escala que é feita pela chefia lá. Somos 5 comentaristas, né? O Apolinho Austin Rodrigues, eu, o Gerson Canhotinha de Ouro, o Del Aranha e Rubem Leão. Que seleção! Somos 5 comentaristas que são aproveitados em rodízio nos jogos. Legal. E faço o programa dominical Bola em Jogo, que é um programa dos debates com esses comentaristas e mais alguns convidados que a gente sempre leva. Introduzir uma bossa nova lá, que é botar sempre levar um grande sambista para dar umas pinceladas de música, falar um pouquinho a visão do artista sobre o futebol também. Então já foram lá Arlindo Cruz, o Galo Cantor, agora recentemente Mauro Diniz, enfim, grandes sambistas, grandes nomes da música brasileira, do samba brasileiro já estiveram lá no programa. E tem o meu canal do YouTube também. Isso que eu ia falar para você falar das suas redes sociais. Não temos como fugir das transformações que a comunicação vai passando, né, vai sofrendo.
Então eu tenho um canal do YouTube chamado Heraldo Leite na Cara do Gol. Não tenho pretensão de ser o mais visto, nem o mais... Mas vou fazendo e falo de todos os clubes. Os canais de YouTube no Rio geralmente são direcionados para um clube. O youtuber que fala só do Flamengo, o que fala só do Vasco, só do Botafogo, só do Fluminense. Eu falo de todos, eu comento futebol. Tenho o meu time, eu sou torcedor do Botafogo, mas eu sou torcedor do Flamengo quando ele joga Libertadores. Eu sou torcedor do Vasco quando ele joga uma partida decisiva, como jogou para subir para a primeira divisão. Sou torcedor do Fluminense, que decide jogos da Libertadores. Então, eu gosto de comentar futebol com isenção, com visão crítica do jogo, né? Muito diferente dos youtubers que fazem uma coisa mais de torcedor no microfone. Não condeno, acho que todo mundo tem seu espaço, pode ter, deve ter, né? Mas o meu estilo é esse, fazer um canal que possa dar uma visão, de fato, posso estar certo, posso estar errado. Futebol, cada um tem uma opinião. Abro para debates, para conversas, para comentários. Então, esse a minha ocupação, essa é a minha ocupação, digamos, complementar ao que eu faço profissionalmente na Rádio Tupi. Rapaz, o fiscal do povo aqui está muito feliz, tá? Toda a equipe aqui. Estou muito feliz também de contar um pouquinho da história. Eu estava, cara, uns 3 meses sem poder fazer esse bate-bola, né? Tem muitas semanas indo ao Rio, graças a Deus, aí com meus trabalhos. E o Matheus ligou para mim, já tinha falado com o parceiro, falei, na hora que o Heraldo puder, a gente vai bater um papo aqui que realmente, o Luiz, né, Carlos, uma aula, que cuida da minha casa nas horas vagas dele, aqui de Atafona, me falou, olha, você vai receber uma homenagem de cidadão sanjoanense, muito agradecido mais uma vez ao vereador Franques Areias e a todos os vereadores que aprovaram a moção. E depois você vai ter que dar uma entrevista lá para o podcast. Eu falei, vamos lá, é o que a gente gosta mais de fazer, falar de futebol, né? E espero que seja a primeira de muitas, né? A hora que você tiver uma novidade, estiver aí descansando, o Matheus, eu estando em São João da Barra, eu venho correndo aqui, que vai ser um prazer inenarrável, assim que eu, como foi conhecer o Denis Menezes, o Sérgio Pugliese, a Andrade, outros amigos do Rio que eu venho tendo a graça de conhecer, eu que sou amante do esporte, né? Fico muito feliz de hoje estar, por incrível que pareça, o Rio abrir as portas para mim, né? É muito legal. Muito, o povo carioca é muito acolhedor. Abriu para mim também, né? Cara, o povo carioca, o Rio de Janeiro eu não imaginava isso, né? O Rio de Janeiro é um coração sem tamanho. Sem tamanho. Cabe sempre mais um. Rapaz, eu conheço grandes pessoas na Estácio de Sá, que eu tive o prazer de desfilar pela segunda vez, que homenageou o Flamengo, com toda a galera do Flamengo, enfim. Então, galera, esperamos mais uma vez, foi um prazer inenarrável ter o nosso amigo Heraldo Leite, né, que agora também é sanjoanense, acabou de receber o título, e vem mais Heraldo por aí. Quando tiver novidade, ele vai estar aqui com a gente. Valeu? Foi um prazer inenarrável. Muito obrigado, um abraço grande a todos os ouvintes e telespectadores do canal, porque é áudio e vídeo. Sucesso para vocês e seguimos juntos aqui na minha terra agora, sanjoanense. Até a próxima. Grande abraço.